Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, ao canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui para fazer as leituras do nosso canal, como a gente sempre faz, as leituras mensais. Vamos fazer agora a leitura do mês de agosto de 2025, ok? Agosto de 2025, já no segundo mês, para o segundo mês do semestre, e também para início do ano que vem, São energias que a gente fala aqui, que a gente libera aqui, a partir da leitura, que vai valer para esse segundo semestre, e inclusive primeiro semestre do ano que vem. Essas energias poderão estar reverberando, e fazendo parte da vida de vocês. Então, muito cuidado, Anotem, porque são energias boas, São energias que a gente traz aqui, informações interessantes, importantes, que podem ajudar vocês aí no dia a dia, na tomada de decisão, orientando vocês um pouco mais. E o nosso canal, você já conhece, é o canal do Perfil Energético do Tarô. Nós trazemos os estudos novos, conhecimento novo, temos aí o nosso Perfil Energético do Tarô, as nossas leituras aqui mensais são especiais, elas têm, é uma leitura geral do signo e também é uma leitura por decanato. E a gente tem também a mensagem da espiritualidade, do espírito da verdade, em que a gente, por decanato, também traz uma mensagem da espiritualidade aqui para cada decanato. E a gente foca mais, a gente aprofunda um pouco mais, o conhecimento, e as orientações e as previsões aqui para vocês, tá bem? Então vamos lá. Para vocês taurinos, Vamos fazer a leitura para o signo de Touro, esses taurinos queridos, que eu quero agradecer muito os likes, e o apoio que vocês dão ao nosso canal, muito obrigado mesmo, por tanta participação, por tanta ajuda, por tanto cuidado, porque isso é muito importante, o algoritmo do YouTube recomenda o vídeo, a partir do momento em que vocês ajudam, que vocês aí dão o like de vocês, É uma energia de troca importante, e o nosso canal é um canal de conhecimento, É um canal que traz informações relevantes, que pode ajudar muito a vida das pessoas. E vocês fazendo isso, vocês vão estar ajudando não só o canal, a gente não faz isso aqui só para ter like, para poder, enfim, por uma questão pessoal. Isso aqui é um trabalho que nós estamos fazendo para muita gente. Esses estudos que nós estamos trazendo aqui, a mensagem da espiritualidade que a minha irmã psicografa, são materiais, são informações da espiritualidade que vem agregar, que vem ajudar muitas pessoas a saírem, às vezes, de situações muito difíceis. Portanto, com certeza, quando vocês dão like aqui no nosso canal, nas nossas leituras, no nosso trabalho, vocês estão fazendo um ato de caridade. E todo ato de caridade, pela espiritualidade, é um ganho, é um presente, é uma bênção que vocês vão receber, assim, elevado à enésima potência, vai ser 10 mil vezes mais do que vocês fizeram. Isso com certeza, É uma energia de troca, e toda troca traz uma sinergia que vocês não fazem ideia, de quão importante é, Mas vamos para a leitura geral de vocês de Touro, Taurinos queridos. Vamos lá, aqui com o nosso tarô, e depois a gente vai tirar também por decanatos, tá bem? Vamos cortar. Vamos tirar uma linha aqui, uma primeira linha, e vamos ver que energia vocês vão vibrar, A partir de agosto, agora, de 2025. Vamos lá. 1, 2, 3, e vamos tirar o fundo do deck aqui, que é a energia oculta que vai vibrar, que, ou pode estar até vibrando, já está vibrando, na vida de vocês, Cavaleiro de Ouros, olha que maravilha, que energia boa, Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, podem ver aí, que paz, que tranquilidade, que imagem bonita, Ele está muito sentado, o cavalo dele está parado, ele está tranquilo, ele está indo a passos lentos, É considerado o cavaleiro mais lento do tarô, mas é o cavaleiro mais firme, mais seguro, mais metódico, porque ele faz tudo certinho, sem atropelo, sem correrias. Significa que vai chegar alguma coisa na vida de vocês, porque todo cavaleiro é um mensageiro, ele está levando aqui essa mensagem, Olha só, ele está levando essa mensagem, Ele está levando essa moeda, Aqui é um trabalho, é algo muito importante. Ou vocês vão estar recebendo alguma coisa muito importante, que está vindo na direção de vocês, que pode até estar demorando, Então vocês podem estar com essa sensação de que, puxa vida, eu trabalho, faço, mas as coisas não estão... Então calma, porque o Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro da tranquilidade. Calma, porque quando chegar, vai chegar certinho, bonitinho, sem nenhuma falha, sem nenhum atropelo, tá bem? Então o Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro, ou algum trabalho, que vocês podem estar desenvolvendo também, algo aí que vocês estão trabalhando já há bastante tempo, que vocês já estão aí se esforçando, trabalhando, E isso, e o Cavaleiro de Ouros, quando aparece, significa que é positivo, Ou a chegada, ou o trabalho, aquilo que vocês estiverem fazendo, ou aquilo que vai chegar, na energia de vocês aí, vai chegar tranquilo, vai chegar certeiro, de uma maneira certeira e assertiva, tá bem? Vamos lá para a primeira carta, de vocês. Rei de Espadas. Rei de Espadas, aqui já é a energia da mente, A espada é o conflito, é a mente, Aqui é o racional, é o lógico, não é a energia de vocês são pé no chão, É o elemento da terra, Touro é terra, Touro é
é o dia a dia, né? Aqui vocês têm a energia da mente. E aqui é o rei. Gente, todo rei, ele tem controle. Esse rei, o rei de espadas, ele é o rei do mental, do raciocínio lógico, do pensamento. Ele é considerado o rei mais inteligente do tarô. Porque ele pensa demais. E ele tem estratégia para tudo. Ele planeja tudo. Ele não faz nada assodado. Nada correndo. Ele pensa muito antes de fazer as coisas. Ele é estratégico, ele avalia todas as variáveis, analisa todas as variáveis, tá? Com muito cuidado, com muita estratégia, entendeu? Ele é um rei extremamente meticuloso, mas também é um rei que não tem dó das coisas, é um rei firme. Ele faz os cortes que precisa. Então aqui vocês estão com uma energia muito interessante, uma energia cortante. É a energia de tirar da frente aquilo que não presta. Vocês estão com a energia aqui do rei de espadas, que é o rei que corta, olha só, ele está com a espada para cima, tá? E quando ele está com a espada, e aqui a espada dele estando para cima, significa que ele corta mesmo. Se é uma situação difícil, uma situação que está atrapalhando a vida de vocês vão cortar. Se é alguma pessoa, isso aqui pode ser pessoa, pode ser um emprego que está enchendo a paciência de vocês, pode ser pessoas que estão atrapalhando, que estão incomodando, vocês não vão ter dó. Vocês vão ter muita firmeza, porque o rei de espadas não brinca em serviço. E aqui a energia de vocês é de firmeza, vocês estão aí prontos para poder fazer o corte que precisa ser feito. Tá? Porque o rei de espadas, ele não é o rei de copas, né? Que é o rei da sensibilidade, do coração, da emoção, que para ouvir, para pensar. Ele é estratégico, ele é o preto no branco. Tá? Ele não brinca em serviço. Tá? Energia boa, hein? Energia de firmeza, né? Vamos ver aqui a segunda carta de vocês aqui. O que nós temos? A morte, arcano da espiritualidade. A espiritualidade aqui pondo a mão na vida de vocês. O arcano número 13 do tarô. A morte. E a morte aqui no tarô, tá? O significado da morte é transformação. Transformação. Isso aqui significa vocês estarem colocando ponto final em alguma situação na vida de vocês. É algum ciclo, alguma situação na vida de vocês vai se encerrar. Vocês vão botar um fim. Tá? Ou já se encerrou, mas eu acredito que nós estamos intencionando a leitura para a partir de agosto. Então eu imagino, né, que se não terminou, vai acabar. Alguma coisa aí vocês vão botar um fim. E aqui vocês têm o rei de espadas. Porque o rei de espadas é um rei que bota fim às coisas. Eu acabei de falar. Ele não tem brincadeira com ele. E aqui vocês estão com a energia da morte. Isso aqui, meus queridos, é a espiritualidade pondo a mão na vida de vocês. Aqui não é vocês que vão dizer. Vocês aqui não vão apitar nada nessa situação aqui. Porque essa situação aí é a própria mão da espiritualidade que vai ajudar vocês a fazer esse corte. Olha que sintonia. O plano espiritual e aqui é o plano material. Aqui é vocês agindo, livre-arbítrio. Aqui é a espiritualidade, tá? Pondo a mão, impulsionando vocês a tomarem essa decisão. E vocês vão botar um fim nisso. Porque a espiritualidade quer. A espiritualidade entendeu, a espiritualidade percebeu que vocês precisam dessa ajuda, que vocês precisam desse empurrão. E eles vão dar esse empurrão, vão dar essa força para vocês. Porque eu não sei o que é, mas não importa o que seja, não é legal para vocês. Tá? Não é bom para vocês. Por isso a espiritualidade está entrando aqui no jogo. Tá? Ela não põe a mão, tá, na jornada terrena de ninguém, tá, se não for necessário. Né? Se não for preciso. E do jeito certo também. Mas também, quando ela põe a mão para acabar. Então vocês estão aqui com a energia da espiritualidade para poder ajudar vocês a encerrarem alguma coisa aí. Vocês vão renascer. Tá? A morte é transformação. Vocês vão mudar ciclos. Situações, pessoas, eu não sei o que é isso aqui. Mas que vai vir, coisa vai vir. Que vai vir mudança, vai vir. E vai ser mudança radical. Então aguardem. Vamos ver para a última carta, né? Vamos ver a última carta que tem para vocês aqui de touro, que a coisa tá pegando, hein, gente? Vamos ver? Arcano número 11, mais um arcano da espiritualidade, a justiça. Olha aqui, meus queridos, que fantástica a leitura de vocês. Aqui é a justiça. A justiça, meus queridos, é equilíbrio, aqui é a balança. Aqui, a justiça significa o equilíbrio. Significa que alguma coisa aí na vida de vocês não está equilibrada. Porque pela energia que nós tiramos aqui, essa mudança que vai acontecer, que a gente acabou de dizer, é por justiça. Ou seja, de novo a mão da espiritualidade entrando na jornada de vocês para fazer essas mudanças, para ajudar vocês a fazerem essas mudanças, tá? E são mudanças radicais, por justiça, porque vocês não estão merecendo viver uma situação dessa que vocês estão vivendo. Ou ainda vão viver, ou ainda vão viver ainda, né, nos próximos meses. Essa situação aí, tá, é uma situação difícil. Eu não sei o que é, mas não deve ser coisa muito boa.
Porque aqui a mão da espiritualidade está entrando, tá? Eu diria até aqui, né? Sem trocadilho, mas entrando com os dois pés, sabe? É a mão da espiritualidade entrando com os dois pés aqui na vida de vocês. Porque alguma coisa aí não tá legal. Eu até vou olhar no fundo do deck aqui, olha só, o que nós temos? O Cavaleiro de Ouros que a gente já falou, que é coisa que tá vindo. Essa coisa, o Cavaleiro de Ouros mostra que as coisas estão demoradas, ou seja, vocês devem estar vivendo essa situação já faz muito tempo, tá? Aqui traz a ideia de muito tempo. E aqui nós temos no fundo do deck, olha só, o 10 de espadas. O 10 de espadas, meus queridos, dá uma olhada para essa carta. É uma pessoa que já está cansada, é uma pessoa que já sofreu muito. Traições, situações difíceis. Então aqui, apenas para confirmar a energia que vocês estão vivenciando hoje, vocês de Touro. Vocês devem estar no final de ciclo, de dificuldades, de situações assim complicadas. Mas é o 10 de espadas que está aqui, depois do Cavaleiro de Ouros. E o 10 de espadas é o fim. É um ciclo de dor que termina para início de um outro. Que tem a mesma simbologia, a mesma interpretação da morte. Porque a morte não é o encerramento de um ciclo, e a morte é um arcano espiritual, da espiritualidade. A morte, quando vem, ela não é o encerramento de um ciclo, o fim de alguma coisa boa. Normalmente é o fim de uma coisa difícil, está aqui, ó. Algo que causou, que está causando, né? Mas que vai parar de causar coisa negativa, dores, tristeza na vida de vocês, que é o 10 de espadas. Tá? Diferente, meus queridos, por exemplo, do arcano número 21, que é o mundo, né? Que é o último arcano, que ele representa mudança de ciclo também, virada, né? Mudança radical. Só que o mundo, né? Ele é precedido do arcano do julgamento. Então, portanto, ele é uma mudança de um ciclo bom. Não significa que vocês estavam num ciclo ruim, não, certo? Para passar para um ciclo bom. O mundo é vocês estarem num ciclo bom e mudarem um ciclo. Aqui não, aqui é um ciclo ruim. E está confirmado, tá bom? Olha só que energia, né? Que energia fantástica que vocês têm aí pela frente, e nós já estamos trazendo aqui de primeira mão para vocês o que vai acontecer, tá? E coisas aqui que são muito importantes. E essa conexão espiritual, meus queridos, eu quero alertar vocês que aproveitem. Quando a espiritualidade entra no jogo, desse jeito que entrou aqui, com 2 arcanos maiores, ou seja, metade do jogo de vocês é a espiritualidade, aproveitem. Orem, peçam, anjo da guarda, acendam as velas, anjo da guarda, orem, peçam a espiritualidade, as entidades que vocês confiam. Não importa aqui, religião nenhuma, apenas vocês, né, terem a humildade de pedir ajuda, né, porque ela já está aqui ajudando vocês. E se vocês pedirem essa ajuda, vocês vão reforçar essa presença espiritual na vida de vocês, e essas coisas positivas aqui, né, e essas mudanças, elas vão ser muito boas. Mas vamos tirar agora por decanatos, ok? Vamos tirar agora o primeiro, segundo e terceiro decanato de Touro, tá? Vamos tirar aqui com o nosso oráculo, né? O oráculo do perfil energético do tarô, que tem aqui os 36 perfis energéticos de todos os signos e mais 12 energias espirituais também dos 12 signos. Temos 48 cartas aqui, tá? Desse oráculo, tá? Que é o oráculo do perfil energético do tarô. E vamos relembrar vocês aqui os períodos, né, do decanato de vocês, né? Touro, por exemplo, o primeiro decanato vai do dia 21 de abril a 30 de abril, tá? 21 de abril, 30 de abril. O segundo decanato vai do dia 1º de maio ao dia 10 de maio, e o terceiro decanato do dia 11 de maio até o dia 20 de maio. São datas, né, que nós trabalhamos porque é o estudo. Nosso estudo tem essas datas específicas, tá bem? Mas vamos lá, tirar uma carta para cada decanato, né, para a gente verificar uma energia mais focada, né, para o decanato, tá, em particular, né? Vamos ver aqui. Vamos tirar aqui. Primeiro, segundo e terceiro decanatos. E vamos ver aqui como é que você... E depois nós vamos tirar, né, por decanato também, uma mensagem da espiritualidade para cada decanato, ou seja, uma mensagem do plano espiritual, do espírito da verdade, para vocês do primeiro, do segundo e do terceiro decanatos. Não é legal? Ou seja, a espiritualidade informando, a espiritualidade dando a dica para vocês, tá? Com esse oráculo maravilhoso que nós vamos tirar, tá bem? Vamos ver então aqui para o primeiro decanato. Que perfil de energia vocês do primeiro decanato estão vibrando, tá bem? Vamos lá. Energia espiritual saiu para vocês, a carta número 48 do nosso oráculo, né? Olha só que legal, a última carta, né? Que é Peixes, que é o arcano da lua, tá? Aqui é a energia de ilusões, tá? É o arcano da lua. Aqui é o arcano da espiritualidade. Isso mostra, tá, que vocês, tá, do primeiro decanato de Touro, né? Estão vivendo um momento, tá? De
com a energia de ilusões, né? Porque a Lua, né? Ela tem essa simbologia. A Lua são fases, né? A Lua são mudanças que você pode ter. A Lua traz a energia de mistérios, de coisas ocultas, coisas que vocês não têm muita certeza. Traz energia de dúvida, né? Ela pode trazer uma série de energias assim extremamente conflitantes, né? Difíceis, né? Desequilíbrios, né? Mudança. Mas ela tem também a coisa da intuição. Né? Vocês podem estar com uma energia de muita intuição, vocês do primeiro decanato. Né? Vocês podem estar mais intuitivos, mais sensíveis. Né? E aqui também traz a energia de mudança de fases, que tem a ver com a leitura geral que nós acabamos de fazer. Ou seja, ela traz também a energia de vocês mudarem de fase. E vocês estão aqui com uma energia extremamente forte de encerramento de ciclo e de ciclo difícil. Então tem muitas coisas aqui para vocês do primeiro decanato, né? Coisas que são ilusórias, muita coisa que estão oculta, porque a Lua traz a energia das ilusões e das coisas ocultas. Então vocês podem ter, vocês do primeiro, podem estar vibrando, ou podem ainda vibrar, numa energia de coisas que vocês ainda não estão percebendo. Vocês precisam só abrir os olhos para isso aqui que a gente acabou de ver, tá bem? Então fico alerta. Essa energia espiritual, mas a espiritualidade aqui vai trazer essa ajuda para vocês, porque quando a espiritualidade entra no nosso jogo, como entrou aqui, tá? Aqui está entrando no jogo de vocês, né? A Lua, que é a mão da espiritualidade, ela entra para ajudar. Então muitas coisas vão ficar claras para vocês. Muitas coisas vão ficar mais nítidas, tá? E vocês vão entender mais um pouco dessa situação aqui que nós acabamos de falar aqui, tá? De mudanças que vocês vão ter aqui, tá? Vocês de touro. Mas vocês do primeiro decanato, tá? Estão vibrando com... Vocês estão ainda um pouco sem saber o que fazer. Né? Mas vocês estão com intuição, vocês já estão percebendo. Vocês ainda estão iludidos, mas vocês já estão com a intuição de vocês aguçada e sabendo que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai rolar. E aqui vai rolar mesmo, né? E aqui vai rolar mesmo, tá? Mas vamos ver agora a energia espiritual, tá? Para vocês do primeiro. A gente tira também já a energia do espírito da verdade, porque aí a gente já traz para vocês a orientação, né? Que o espírito da verdade tem vocês do primeiro, tá? Do primeiro decanato de touro. Vamos lá, meus queridos. Vamos ver o que o espírito da verdade tem a acrescentar, a trazer para vocês, né? É muito legal a gente receber, né, da própria espiritualidade, né? Uma orientação, né? Vamos ver. A carta número 48, né? Que exatamente não é coincidência, né? É o 48, né? Do perfil energético saiu a carta 48, né? E aqui nós temos também a carta 48, tá? Do nosso oráculo da espiritualidade. Vejam aí, o título é Acredite na força do plano espiritual. Olha que mensagem conectada com a leitura que nós estamos fazendo, hein, meus queridos? Acredite na força do plano espiritual. Vamos ver. Ore por você e pelos outros. Se orar só por você, irá se perder nas provações. Esse é um dos segredos da felicidade e da paz verdadeira. Espírito da verdade. Que legal, né, gente? Que mensagem bacana, né? Ou seja, acredite na força do plano espiritual. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né, aqui. Quando a espiritualidade entra no nosso jogo, nós temos... Ela não precisa entrar, tá? Mas se ela entrar, como entrou aqui, pesado, vocês precisam retribuir, vocês precisam orar, vocês precisam pedir. A espiritualidade está aqui para nos ajudar, ela está sempre presente. E aqui está dizendo para vocês acreditarem na força do plano espiritual, reforçando muito a leitura de vocês. Ou seja, isso aqui, olha só que sintonia. Isso aqui é a mão da espiritualidade. Vocês têm aqui a espiritualidade aqui, tá? Fortíssima no jogo de vocês. Tá? E aqui para vocês do primeiro decanato, a espiritualidade está mais presente ainda. Tá? Porque ela acabou de entrar aqui também, tá? Especificamente jogando aqui, tá? Uma energia muito forte para abrir os olhos de vocês aqui. Tá? Que maravilha, né? Que maravilha. Que mensagem, né? E a espiritualidade, o espírito da verdade simplesmente confirmando. Vamos ver o segundo decanato, né? De vocês de touro. Vamos ver que energia tem específica aqui para vocês do segundo decanato. Vamos lá. Gente, não acredito. A carta número 46. Mais uma energia espiritual. Agora, de Capricórnio. Tá? É a energia do arcano número 15 do tarô, que é o diabo. Olha aqui, mais uma energia da espiritualidade, mais uma presença da espiritualidade na vida de vocês. Tá? Que loucura! Realmente, a leitura de vocês está extremamente espiritual, muito forte. Né? Até a mensagem da espiritualidade para o primeiro decanato veio aqui falando do plano espiritual. E aqui nós tiramos para vocês do segundo decanato, tá? Aqui, o diabo. E o diabo aqui no tarô, o diabo no tarô não tem a conotação religiosa e coisa
maldosa que existe, né? Aí no senso comum. Aqui o diabo, tá? Ele traz energia de excessos. Vocês podem ver que a energia que tem aí é de excessos, né? E ele tem a ver com coisas negativas no campo do condicionamento, dos vícios, né? Porque o diabo é tudo isso. É o egocentrismo, o excesso de materialismo, o excesso de apego, às vezes. Às vezes a gente está muito apegado às situações, a coisas, aprisionados a alguma situação. E é muito interessante porque nós tiramos aqui o arcano da morte, né? E essas mudanças aqui que a gente viu, que vocês vão passar. E aqui para vocês do segundo veio aqui o diabo. E o diabo é apego. Então, pode ser que vocês estejam vivendo situações de aprisionamento, vocês do segundo, né? E que vocês precisam desapegar, que vocês precisam, tá, botar um fim. A energia aqui do dia da morte mostra isso. Tá? São situações que não são boas para vocês, como eu já estava dizendo. E para vocês do segundo, isso está muito mais forte. Vocês do segundo devem estar vivendo situações de condicionamentos, de aprisionamentos. Algo aí não está legal, e porque é excesso. Quando você se apega demais, quando você se doa demais, quando você mantém uma situação negativa por muito tempo e não toma uma atitude, você fica numa situação como essa. Né? Ou seja, você fica excessivamente apegado, excessivamente negativo. E você precisa desapegar. Então aqui a energia do diabo traz essa conotação. E eu faço essa interpretação por conta exatamente da leitura geral que nós fizemos. E vocês do segundo devem estar vivendo momentos de dificuldades, como esse 10 de espadas e etc. Né? E vocês vão ter que fazer esses cortes. Então o que está previsto para vocês, para o futuro, a partir de agosto, é que vocês tomem atitudes. Que vocês encerrem essas situações, que vocês saiam dessa prisão. Vocês devem estar realmente muito aprisionados em alguma situação muito negativa, que está causando muita dor, muita tristeza, muitas dificuldades na vida de vocês. Tá? Vocês do segundo. Tá bom? Mas vamos tirar uma energia espiritual agora para vocês, para ver o que o Espírito da Verdade tem para acrescentar. Isso que a gente acabou de falar para vocês do segundo, tá? Decanato de Touro. Tá? Muito interessante, né? Saiu o diabo aqui, né? Ou seja, mais uma energia mostrando que vocês, uma energia espiritual, né? Porque é um arcano da espiritualidade, né? Mostrando que vocês vão ter sim ajuda, tá? Para poder sair dessa situação, né? Desse aprisionamento, desse condicionamento que vocês estão vivenciando, que não está nada bom aí, tá? Vamos tirar aqui para vocês do segundo, né, decanato, uma mensagem do Espírito da Verdade. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Mais uma vez. E vamos lá. A carta número 34 do Oráculo da Espiritualidade. Vejam lá, meus queridos. Do segundo decanato, é para vocês essa mensagem. Vamos ver? Equilíbrio entre o ter e o ser. Ter é muito bom e necessário, mas ser vale muito mais. Acredite nisso e obtenha muito mais recompensas pelos prazeres da vida material e espiritual. Espírito da Verdade. Que mensagem, meus queridos? Que mensagem forte. Que mensagem o Espírito da Verdade traz para vocês numa situação que a gente acabou de falar de excessos, de apegos. Eu não sei o que é, mas a mensagem do Espírito da Verdade está dando uma dica aqui, que pode ou não ressoar com a maioria de vocês do segundo decanato, de Touro. Mas aqui está muito claro, tá? Que vocês precisam, que ter é muito bom e necessário. Às vezes pode ser algum apego material. Aqui, muito cuidado, né? Porque o diabo traz exatamente a energia do excesso. E esse apego pode ser um apego no campo material. E o touro, né, o signo de touro é um signo da terra, é um signo do material, do pé no chão. Então o touro tem muita dificuldade, né, e todo o elemento terra, né, a tríade, touro, virgem e capricórnio, são signos vinculados à terra, ao material. Tá? E vocês têm sim muita dificuldade de se desvencilhar das coisas, de deixar o passado para trás. E aqui está muito forte vocês do segundo. O diabo e essa mensagem. Vocês precisam de equilibrar o ter e o ser. Não é verdade? Aqui está dizendo assim, acredite nisso, obtenha muito mais recompensas e prazeres da vida material e da espiritual. A gente ter é muito bom e necessário. Eu sempre defendo aqui nesse canal, né, que nós precisamos acabar com aquela crença limitante de que o dinheiro é ruim, que a gente não pode ter as coisas. Nós temos que ter sim. Nós estamos aqui nesse plano para ter as coisas. A humanidade não recebeu a inteligência, né, para poder não deixar de desenvolver. Ele desenvolve, nós temos os confortos, as tecnologias, nós temos sim, todos temos o direito de ter o melhor da vida material. Agora, o excesso é que é a preocupação. O apego ao material, você acaba abandonando o espiritual. Então aqui vem esse alerta para vocês do segundo, não sei, tá? Para quem está indo essa mensagem da espiritualidade, e aqui, e na nossa leitura do tarô aqui. Tá muito claro
que vocês precisam equilibrar o ter e o ser. Portanto, aqui está muito claro que o apego, esse excesso aqui, deve ser alguma coisa material que vocês não estão querendo arrendar-pé, que vocês não estão querendo deixar para lá. Isso não é bom. Tá? A gente viu que vocês vão ter que botar um final nisso, que a espiritualidade vai estar presente para botar um fim nessa situação. Tá? Que não é boa para vocês. Tá? Que mensagem, hein? Extremamente forte, conectada com a própria leitura, né? Embaixo da morte aqui. Tá? O diabo aqui embaixo da morte. Tá? Muito forte para vocês do segundo decanato, hein? Muito forte. Vamos ver agora o terceiro decanato. Vamos ver que energia específica vocês aí vão estar vibrando. Vamos lá. Energia de vocês. É a carta número 6. Touro do terceiro decanato. Incrível. Incrível. Terceiro decanato do touro, vocês tiraram a própria energia de vocês. Olha só. Progresso. Vocês do terceiro decanato de touro têm o PET, o perfil energético do tarô, de progresso. Vocês têm energias muito boas. Vejam aí que energias fantásticas vocês têm. Vocês têm aí o 7 de ouros. O 7 de ouros é a carta do plantio, é a carta do trabalho, é a carta do esforço. É a carta que vocês estão trabalhando, que vocês estão fazendo coisa boa, que vocês estão desenvolvendo alguma coisa muito bacana, muito positiva. Um trabalho, vocês estão fazendo alguma coisa aí importante, que vai dar bom, que vocês vão ter uma colheita. Tá? E uma colheita farta, porque esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito importante. Então vocês estão com a energia do trabalhar, na principal, a impulsividade do cavaleiro de espadas, ou seja, vocês vão estar indo para cima, tá? Vocês não vão ter medo, tá? Vocês vão estar... Aqui, cuidado com a impulsividade, com essa energia, para vocês não se atropelarem. Só isso, tá? Fica aí o alerta, tá? Porque a gente precisa ter iniciativa para fazer as coisas, né? Senão a gente não tiver coragem, a gente acaba não fazendo as coisas, né? Porém, aqui com uma energia de impulsividade, então vocês vejam que vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado para tomar essa decisão. E tem que a energia aqui do As de Ouros e do Valete de Ouros, que é a prosperidade. Ou seja, uma energia extremamente boa, né? A prosperidade é tudo de bom, né? Porque o As de Ouros e o Valete de Ouros são energias fantásticas, né? E aqui o Papa, né? Que é a sabedoria, a energia da sabedoria. Portanto, vocês aqui do terceiro decanato, diferentemente do segundo e do primeiro decanato, estão sintonizados com a própria energia de vocês, tá? Que é do terceiro decanato de touro, tá? Que é uma energia extremamente positiva de progresso. Ou seja, vocês estão caminhando, tá? Para progredir. Vocês estão com energia de trabalhar e de fazer as coisas certas. Então a energia de vocês é bem diferente do segundo e do primeiro. Tá? Portanto, esse novo ciclo, tá? O Rei de Espadas, esse ciclo novo que vai vir para vocês aqui, é muito positivo. Tá bem? E para vocês vai ser muito mais ainda. Porque essas mudanças que vão vir, tá? Para todos vocês de touro, né? E para vocês do terceiro, tá? Vocês vão ter uma explosão, né? De coisas boas, né? Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês do terceiro, vai dar muito bom e vocês vão ter muito sucesso com ele. Tá bem? Vamos tirar então para vocês, aqui do terceiro, a mensagem, né? A mensagem da espiritualidade para vocês do terceiro. Vamos ver o que o Espírito da Verdade tem de dizer para vocês, tá? Para vocês do terceiro agora, né? Vamos ver o que o Espírito da Verdade, o que a espiritualidade, né? Tem a transmitir para vocês, que tirou aqui uma energia incrível, né, gente? Vocês do terceiro, vocês estão muito bem. Meus parabéns, vocês estão sintonizadíssimos com o perfil que vocês trouxeram, né? Da espiritualidade, aquilo que vocês trouxeram, vocês nesse momento estão vibrando na mesma sintonia de energias boas que vocês trouxeram da espiritualidade quando vocês nasceram. Que bacana, né? Que legal, né? Que informação boa, né? A gente está passando para vocês, né? Vamos verificar aqui o que a espiritualidade... Gente, carta número 1. Novamente aqui, nós tiramos, acho que se não me engano, acho que foi para Áries, né? Primeiro decanato de Áries. Aqui saiu a carta número 1 do oráculo. Saudades. Saudades. Aqui, meus queridos, é uma mensagem de um espírito. Tá? O oráculo da espiritualidade, ele tem 95% de mensagens do Espírito da Verdade. Tá? Mas, porém, tem algumas mensagens que a minha irmã recebe também de espíritos desencarnados. Né? E aqui é uma mensagem de um espírito desencarnado. E a mensagem é saudades. Tudo tem um fim, vai passar essa tristeza. Então aqui, meus queridos, do terceiro decanato de touro, é uma mensagem de alguma pessoa desencarnada, de algum ancestral de vocês, que está na espiritualidade nesse momento, e que está aproveitando a leitura, tá? Está aproveitando essa leitura que nós estamos fazendo e está mandando uma mensagem para vocês. Essa mensagem é para alguém, tá? Não sei, é para alguém aí do terceiro decanato, tá?
E está dizendo isso, tá? Eu não sei do que se trata. De qualquer maneira, fica aí a mensagem que a espiritualidade, que o Espírito da Verdade está mandando para vocês do terceiro decanato, tá? Dizendo que tudo tem um fim, alguma coisa aí, né? Deve ressoar com vocês. E vai passar essa tristeza, tá? Essa é a mensagem desse Espírito que com certeza ama muito vocês e que está nesse momento se conectando com vocês através do nosso canal, tá bem? Fica aí passada a mensagem, o nosso trabalho é exatamente passar essas mensagens, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da leitura, que vocês possam aproveitá-la, né, essas energias, né, para se situarem melhor, né, para tomarem decisões mais assertivas, terem sucesso aí, é o que eu desejo para vocês, né? Afinal de contas, estamos aí no segundo semestre, daqui a pouquinho estamos aí em dezembro, né, Natal, né, um mês maravilhoso, um mês aí que a gente comemora a vida do nosso Cristo, né? E a gente vai ter aí também o primeiro semestre que essas energias vão estar aí, com certeza, porque essas mudanças são muito fortes, né? O que vocês vão passar aqui não vai ser fácil, tá? Então desejo a vocês toda a sorte do mundo, que dê tudo certo, tá? E que vocês continuem aqui acompanhando as nossas leituras, porque é muito importante vocês terem essas referências. Essas previsões são muito fortes, muito importantes, tá? Acompanhem aqui no nosso canal, tá? Deem um like no vídeo, tá? Curtam aqui os nossos vídeos, né? Se inscrevam no canal e a gente vai estar sempre aqui fazendo as leituras mensais e colocando também novos vídeos aqui. Acione aquele sininho, né, da notificação para vocês receberem aí as notificações aí dos trabalhos, né, que a gente vem colocando aqui no canal, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima leitura.